fez um vídeo para se defender, Raniele? Ontem à noite ainda a gente recebeu uma nota do próprio Ministério, da própria assessoria do Ministério. O ministro já estava dizendo ainda ontem que eram mentiras, mencionou a sua mulher, sua filha de 1 ano, dizendo que tem uma história de combate, né, a crimes contra os direitos humanos. E hoje, também nas suas redes sociais, ele divulgou esse vídeo, repetindo basicamente isso e dando todos os indícios de que não vai pedir para sair, apesar de ter sido aconselhado a pedir a sua demissão. Vamos ver o que ele disse. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para Há informações de que o ministro Silvio Almeida já sabia dessa possibilidade, dessas denúncias virem à tona há cerca de 7 meses. Estava se municiando a respeito disso. E agora ele vai à justiça nesse momento e pede explicações à ONG Me Too, acusa a ONG de crime, de calúnia. E agora a gente está aguardando aqui, né, a defesa dele, inclusive numa nota muito na defensiva, agora há pouco, disse que o ministro não vai silenciar, ou seja, ele não está disposto a, de fato, deixar o cargo nesse momento. Com a análise, porque uma questão jurídica entre ele, essa ONG e quem o acusa. Isso vai ser decidido. Haverá processo, tem Polícia Federal para investigar e a Justiça para decidir. Mas há a questão política. O que fará o presidente, o que o presidente deve fazer num caso como esse, porque o tempo da política é diferente. Professor Vila. Bem, primeiro é triste que isso esteja ocorrendo. Não vejo com satisfação. Segundo, são muitas denúncias da ministra, de outros membros do governo e de ex-alunas, dizem, né? Então, portanto, não é uma pessoa, mas muitas pessoas. Então, há uma espécie de modus operandi. Triste, mas há. Teria 2 caminhos, só vejo 2. Ele se afastar 1 mês do governo, por exemplo, enquanto estão ocorrendo essas investigações, ou pedir demissão, que seria o ato, acho que nesse sentido, melhor para ele, né? Porque afinal é um jovem ainda, vai ter uma longa carreira acadêmica e essa questão vai ficar aí presente. Quanto mais se estender isso, essa situação tão desagradável, não é tanto ele que perde, muito menos aquelas pessoas, e é terrível, que foram assediadas, mas é o governo. Então, se ele tem responsabilidade governamental, o ideal seria, nessa circunstância, da forma como o país vive tão tensionado, ele pedir para sair, invocar sua inocência, e aí vai ter, evidentemente, independente disso, creio, um inquérito, se for o caso, até uma ação penal. Quanto mais tempo isso delongar, é pior para ele, pior para aquelas mulheres que foram assediadas e, mais ainda, pior para o governo. É irreversível, Poliana? Amadeu, não tem outro caminho senão a saída do governo nesse momento. Eu concordo com o professor Vila. Independente de quem vai tomar essa iniciativa, né, a saída dele, pelo menos temporária, até que se tenha esse tempo de apuração, é necessário. Enquanto mais ele permanece no governo, cada hora que ele permanece no governo, isso gera um desgaste para o governo como um todo, ainda mais, como a Raniele disse, diante das informações que isso já circulava ali no entorno do ministro, nos ministérios dentro do governo. Então,
Não há outra, com relação à Janja, por exemplo, não há outra posição a dela a não ser a do acolhimento. A gente que sempre fala aqui de violência contra a mulher, independente de qual seja ela, é importante validar a palavra da mulher. Quando você duvida da palavra da mulher, que se diz vítima de violência e que é vítima de violência, você já está abrindo, fortalecendo um caminho aí para os agressores. Então, o ministro tem que sair, seja por iniciativa, seja por decisão do governo, o quanto antes, e que as investigações sejam levadas de forma séria pela polícia, pelos responsáveis pela investigação. Amadeu, a situação dele é insustentável. O ideal seria que ele tivesse a hombridade de pedir demissão para não constranger ainda mais o governo Lula. E eu gostei dessa posição do Lula porque ele tem um histórico de passar pano para ministro que é denunciado. Algumas denúncias muito graves, como as denúncias contra o ministro Juscelino Filho, por exemplo, aqui deputado maranhense, denúncias também gravíssimas. E ele passou pano. Então, nesse caso, não pode passar. Inclusive, a Raniele trouxe aí que pessoas do primeiro escalão do governo Lula já sabiam dessas denúncias antes delas virem à tona. Ele já deveria ter sido afastado se tivesse um serviço de compliance eficiente no próprio ministério. Porque um dos principais assessores dele, o ex-diretor dos direitos da criança e do adolescente, o advogado Ariel de Castro, foi demitido e disse quando saiu, olha, ele é perseguidor, ele é desrespeitoso com mulheres e com homens também, não, no caso dos homens, não assédio sexual, e agora assédio moral. E agora ele disse, olha, ainda bem que elas vieram à tona, não foi por mim, mas ainda bem se solidarizou com as vítimas. Eu vejo só duas diferenças, Ari, do caso dele em relação ao do ministro Juscelino. A denúncia sexual é muito mais grave. Sim, concordo. Do que a questão ali da corrupção. O desvio do... É fato. Se isso é correto ou não, mas a percepção da sociedade é pior. E é verdade. E dois, o Silvio não tem nenhuma sustentação política, ao contrário do Juscelino. Pois não, França? Amadeu, é inadmissível que ele ainda esteja no governo. A Raniele bem citou que já haviam comentários do tipo circulando nos bastidores em Brasília, então ele já deveria ter sido afastado para que possa, assim como qualquer cidadão que é acusado de algum crime, se defender, mas especialmente na pasta que ele ocupa, a pasta de direitos humanos, ele não pode continuar, Amadeu. Ele deveria pedir para sair, seria mais bonito para ele pedir para sair, porque a situação dele realmente é complicadíssima e não tem como se tolerar ações, crimes do tipo dentro do governo federal. Claro que eu não estou aqui já consolidando que ele é culpado por essas acusações, mas são inúmeras acusações. Não é um caso isolado, não é apenas o caso da ministra Aniele Franco. Talvez outras vítimas se sentiram motivadas a denunciar porque uma ministra também denunciou, porque muitas vezes homens que estão em estruturas de poder, eles são poupados de denúncias, porque as vítimas têm esse temor, têm esse medo, porque além do descrédito da sociedade para denúncias relacionadas a assédio sexual, já há também ali o componente de que ele é um homem poderoso, é um ministro. Então precisou da Aniele Franco, precisou de uma ministra para o incentivo de que outras denúncias também pudessem ser realizadas. Vamos seguir agora. A Raniele fala para a gente